Crianças desafiadoras. Eu tenho um filho que me desafia o tempo todo. O que eu faço? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu tenho uma criança que, como dizem por aí, de temperamento forte. E crianças de temperamento forte, elas tendem a ser desafiadoras, a ter comportamentos desafiadores e que deixam a gente de cabelo em pé, sem saber como reagir, como agir diante daquela situação. E aí, a gente fica como? Acuada, a gente se sente acuada. Eu não vou deixar meu filho mandar em mim, não vou deixar meu filho fazer o que ele bem entende, o que ele quer na vida. Não, eu que mando nessa casa e é assim que vai ser. Muitas vezes a gente age dessa forma. Você já agiu assim? Eu não vou perder pro meu filho. Mas as crianças ditas desafiadoras, elas são crianças de uma personalidade muito bonita. São crianças pensantes, crianças críticas, crianças que são questionadoras, que querem descobrir as coisas, que querem trabalhar de uma forma pensante e não apenas executar ordens, não apenas ser mandadas. Elas são questionadoras, elas querem saber o porquê que é assim ou que é assado, por que eu tenho que tomar banho, por que eu tenho que escovar os dentes, qual é o motivo de tudo isso. Mas quando os comportamentos desafiadores chegam, a gente se dispersa. A gente não quer saber que a gente está formando o caráter de uma criança, a gente só quer que eles cessem, que eles acabem de uma vez. Mas a origem do comportamento desafiador pode ser uma criança que está clamando por atenção. O comportamento desafiador, ele pode chegar para uma criança porque ele não está se sentindo importante ou pertencente ali ao ambiente onde ele vive. E muitas vezes a gente tende a colocar a culpa na criança. Ele está com este comportamento porque ele não sabe se portar. Ele é mal educado, ele é mal criado, ele é rude. Mas você já parou para pensar que talvez o problema esteja nos adultos que estão no ambiente dessa criança? Sim, o problema pode ser eu, pode ser você. E por que eu tô falando isso? Não é para que você se sinta culpado ou culpada, é para que você se enxergue e veja uma forma diferente de agir com as crianças que têm um comportamento desafiador. O primeiro ponto é você entender: a minha criança precisa de atenção, a minha criança está se sentindo desafiada, a minha criança não está se sentindo importante. O que é que está acontecendo para que ela haja dessa forma? Você precisa questionar, observar quais são os motivos que a sua criança tem tido para agir de forma desafiadora. E se a sua criança precisa de atenção, há algumas coisas muito simples que você pode fazer. E pode ser coisas do dia a dia. Você pode chegar para sua criança e convidá-lo para preparar um alimento. Você pode chegar para sua criança e ali pedir para ela organizar algumas coisas na prateleira ou guardar talheres. São coisas simples. A sua criança vai adorar fazer e vocês vão estar juntos conversando. Ela pode contar para você como foi o dia dela de uma forma agradável. Ao invés de você perguntar o que você fez ou como foi o seu dia, você faça perguntas curiosas. O que foi que você mais gostou de fazer hoje? Com quem você brincou? O que você comeu? E aí a criança vai se sentindo à vontade e ela vai se desarmando. E pouco a pouco o comportamento desafiador vai desaparecendo. Agora, se o problema da sua criança é que ela está ali numa luta de poder, vence o mais forte, ao invés de você cair na pegadinha de ficar no cabo de guerra com a sua criança, você pode dizer para ela que você está ali para ajudá-la. O que é que você pode fazer por ela? Se disponha e crie vínculo e conexão com a sua criança. Não adianta você querer brigar com a criança no momento que ela está ali no comportamento desafiador. Você precisa se conectar com ela, você precisa conversar com ela, você precisa fazê-la entender que você está do lado dela e não contra ela. Porque se você se mostra rude, você está ensinando a criança a ser dessa forma. Então a gente precisa ser exemplo. Se eu quero que a minha criança se acalme, eu preciso me acalmar. Eu preciso cuidar de como eu demonstro os meus sentimentos e as minhas emoções para que a criança saiba como demonstrar as dela. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que nem todo comportamento da criança é desafio pra gente. A gente põe na cabeça que a criança está fazendo aquilo para nos provocar. É o orgulho de ser adulto. Eu sou adulta, eu sou mais velha, eu sou mais sábia, eu já vivi mais e essa criança precisa me obedecer. Por quê? Porque a criança tem que fazer o ritual exatamente do jeito que eu desejo que ela faça e ela não pode criar o próprio ritual dela. Dê liberdade para sua criança criar, dê liberdade para ela se expressar e aos poucos você vai conhecer quais são os pontos que estão ali chateando a sua criança. Onde é que está o verdadeiro problema? Muitas vezes a gente acha que a educação respeitosa
respeitosa, ela é para melhorar as crianças, mas na verdade a educação respeitosa é para melhorar os adultos. É para que eu e você melhoremos o nosso comportamento e assim a nossa criança tenha a oportunidade de ser melhor também. Eu não posso exigir que a minha criança seja respeitosa se eu não a respeito. Principalmente nos momentos de crise, que são os comportamentos desafiadores, é que a gente precisa ter mais calma, sensibilidade e responsabilidade para agir. Eu não quero dizer que você tem que permitir que a sua criança faça tudo o que ela quiser, do jeito que ela quiser, ou que você vai deixar a sua criança lá chorando, estatelada no chão. Eu estou falando sobre conexão, sobre acolhimento. Você vai lá, acolhe a sua criança. Filho, eu estou aqui para você. Ah, ele não quer, ele fica se jogando, ele não quer. Ok, você não precisa pegá-lo no colo, mas fique ali ao lado, se disponha. Não deixe a criança lá chorando eternamente. Seja cuidadoso com ela, respeitoso com ela, e ela vai ser respeitosa com você. O respeito precisa ser de ambas as partes. É claro que você vai colocar os limites de forma clara. Você não vai permitir que seu filho te bata, por exemplo, porque isso não estaria sendo respeitoso para com você mesmo. Então você vai dizer para ele: filho, eu amo você, e bater não é um comportamento aceitável. Você segura a mãozinha dele de forma firme e aí você não permite que ele te bata. Assim ele vai aprender como agir em uma situação parecida com essa. Ele vai saber que bater no amigo, no cachorrinho, na professora, não é uma forma aceitável de solucionar problemas. Mas o diálogo e a conversa, sim, esses vão ajudá-lo a respeitar, a ser respeitado e a saber como resolver os problemas. Porque de nada adianta eu dar uma bronca no meu filho enquanto ele tá lá se jogando no chão, que ele não vai ouvir, porque ele está sob o efeito do cérebro, que é de fuga ou de luta, né? Que é o efeito primitivo do nosso cérebro, que é lutar ou fugir. Então ele não vai ouvir, ele não vai racionalizar. De nada adianta eu passar sermão ou dar punição para ele. O que vai resolver é você se portar de forma respeitosa, é você colocar os limites de forma clara e, passado todo o turbilhão, você se sentar com ele e aí permitir que ele traga soluções para esse problema. Ao invés de procurar culpados, ao invés de ir atrás de uma punição, procure focar nas soluções. Veja qual é a melhor forma de solucionar esse problema. Você pode ter boas ideias, mas eu tenho certeza que a sua criança terá muitas outras ideias que são práticas e fáceis de colocar ali e resolver o problema. Então, não deixe que o seu filho fique jogado sem saber como resolver as coisas. Você pode se acalmar, você pode mostrar para ele que dar um tempo positivo no momento do desespero é uma opção. Então você diz para ele: filho, nesse momento eu não estou em condições de resolver esse problema. Eu preciso me acalmar, então eu vou me retirar. Vá pro banheiro se der, se puder, e a hora que eu estiver mais calma, eu volto. E você pode sugestionar para ele. Você também pode se retirar se você preferir. E aí, quando ambos estivermos calmos, nós podemos nos sentar e resolver esse problema. Faça uma reunião com ele. Diga como você se sentiu, o que aquilo causou em você e como a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer. Reuniões de família são muito importantes para que a criança perceba que ela é um membro da família, que ela pode se sentir acolhida ali. Envolva outros membros da família nas reuniões, que todos participem, mesmo aqueles que não estiveram no momento do caos ali, eles podem também ter ideias boas, porque quando a gente está no meio do turbilhão, a gente não enxerga nada, a gente não vê o que está acontecendo à nossa volta, a gente quer apenas sair daquela muvuca e a gente não vê solução. E às vezes alguém que está de fora consegue visualizar a cena e propor soluções muito bacanas que você não tinha pensado. Então, não permita que a situação te domine, mas que você domine a situação, para que assim você acione o seu cérebro racional ao invés do seu cérebro primitivo, que é brigar com o seu filho ali na hora, ou se não sair, né? Eu vou sair e eu não quero saber desse problema. Mas solucionar o problema é a melhor forma de você ter o comportamento desafiador cessado. A educação positiva não quer dizer que nunca mais o seu filho vai agir de forma ruim, ou nunca mais ele vai ter mau comportamento. Não, só quer dizer que você vai respeitá-lo, e isso vai fazer com que ele demore mais para apresentar um comportamento desafiador. No começo, ele vai se sentir meio perdidão quando você mudar aí a forma de reagir com ele, mas depois, a hora que ele entender, vai ser muito mais tranquilo para vocês dois. Assim, você vai ter paz na sua casa, você vai ter tempo para curtir mais momentos em família, vai poder vir à praia, olha que coisa linda, para
curtir com seus filhos em paz, sem estresse, sem briga, sem comportamentos desafiadores. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações e manda para alguém que você gosta muito, que está enfrentando comportamentos desafiadores em casa e precisa ouvir essas estratégias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.